Olá! No vídeo de hoje, dicas super interessantes para a introdução alimentar tradicional, né? Aquela com a papinha, dadas pela Paola do Maternidade Colorida. A Paola é nutricionista e tem dicas bárbaras. Oi, Paola! Oi, Xi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. Para quem não sabe, a Paola está participando de uma série, né, aqui no canal Macete de Mãe, sobre introdução alimentar. E a Paola, ela é do canal, do Instagram, do blog Maternidade Colorida. Ela é nutricionista há 19 anos. Ela compartilha um conteúdo riquíssimo, sério, sem neuras, prático. Vale super a pena acompanhar os canais dela. Tô deixando aqui na tela, tô deixando na descrição. E a Paola já fez um vídeo aqui pro canal, né, falando bastante sobre os métodos, né, de introdução alimentar, dando um overview sobre introdução alimentar. E agora a gente vai entrar nos vídeos detalhados do assunto. Então vamos lá, Paola. Vamos conversar sobre introdução alimentar tradicional, a papinha. Quais são as orientações gerais para quem pensa em começar a introdução alimentar com o método tradicional, que é o método da papinha? Como tem que ser essa papinha? Quais os alimentos? Quando começa? Tudo que você quiser falar sobre o assunto. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte: o método tradicional é aquele método que a gente vai preparar a refeição do bebê, a fruta ou a alimentação salgada, e oferecer de colher para esse bebê. Então a gente tem que escolher uma colherzinha que não vai machucar a boca do bebê e oferecer de uma maneira que não seja abrupta. Porque pensa assim, até ontem o bebê só mamava no peito ou tomava leite na mamadeira. Hoje, você marcou no seu calendário um xizinho, ele fez 6 meses. Você tirou a foto do mês aniversário e falou, ele vai comer tudo! Não vai, calma, não vai. E aí, você vai lá toda empolgada, compra tudo que é orgânico, tudo que você viu que é bom, aquela receitinha Masterchef. A hora que você chega pra oferecer, o bebê não abre a boca, ele trava, ele cospe, ele não quer, ele chora. Por quê? É tudo muito estranho. Então, você tem que ter paciência pra esse momento e deixar com que ele vá aos poucos. É muito normal que o bebê coma uma colheradinha. Então, coloca pouca comidinha no prato. Pensando na colher, quando você for escolher uma colher, é sempre interessante que você escolha uma colher que seja menos côncava possível. Ah, é? Independente. Porque o que acontece? Quando você vai oferecer pro bebê, você tem que trazer a colher até a boca do bebê, ele tem que abrir essa boca. Você não pode fazer assim, ó. E você não pode forçar a boca do bebê. Então, assim, se ele não vai comer, você não vai oferecer, passa pro próximo. Vai pro banho de sol, vai pro banho, vai brincar, você vai fazer outra coisa. Você não vai mais oferecer a comida. Então, se você pega uma colher, nesse momento inicial, muito côncava, o alimento fica aqui dentro. E aí o bebê não consegue tirar. Então, se você coloca o bebê... você vai, depois eu falo como você prepara essa papinha. Você coloca o alimento aqui, você vai enfiar na boca do bebê e ele vai sair. Ele vai entrar na boca do bebê, ele não vai ficar preso. Nossa, aqui. Bárbaro isso, bárbaro. Então não é uma questão disso daqui ser de silicone ou não. Pode ser a sua colher de chá, pode ser a sua colher de café da sua casa. Então você não precisa investir em 300 mil colheres diferentes. O problema não é a colher, o objeto. O problema é a forma que você está oferecendo para esse bebê, se você está respeitando ele abrir ou não a boca, e se ela é muito côncava. Essa aqui já é menos côncava que essa, por exemplo. Ó, tá vendo? Quando a gente para e pensa. Essas daqui, elas são meio carinhas aqui no Brasil, mas elas têm ranhura, então elas ajudam até Isso, tá vendo? Tem a primeira e depois a segunda fase que o bebê vai sozinho, mas isso é lá mais na frente, porque a comida entra nessa ranhura, ele leva até a boca e tira. Mas essa aqui é meio carinho. Nos Estados Unidos custa $5, aqui custa mais de 100. Bem que o dólar nesse preço, né, também não tá tão barato. Pois é. E aí também tem assim, que ela é menorzinha, dependendo da boca do bebê, mas ela também é mais concavinha, assim. Enfim, então pensar nessa colher que você vai oferecer e nunca forçar. O bebê fechou a boca, você não oferece mais. Quando a gente pensa na preparação dessa papinha, a gente não pode, em hipótese alguma, liquidificar, passar no mixer ou peneirar. Qualquer alimento que você for oferecer, antigamente fazia tudo isso. Ainda existem profissionais que indicam que se façam isso, mas
no Guia Brasileiro de Alimentação e no Manual de Sociedade Brasileira de Pediatria, já é dito para não se fazer assim. Desde o primeiro momento que você for oferecer um alimento para o bebê, a gente amassa no garfo. Você pode cozinhar no vapor o alimento, você amassa no garfo, rega um azeitezinho, pode pôr um temperinho desidratado natural, pode pôr uma salsinha, tomilho, Instagram, manjericão, manjerona, qualquer tempero natural e vai oferecer para o bebê, separadinho. Então vamos pensar numa papinha que teria mandioquinha, uma carninha, um brócolis, um feijão. Você vai cozinhar a mandioquinha, amassar no garfo, você vai cozinhar o brócolis, você pode picar ele picadinho para ele comer só os raminhos, né? Junto com a mandioquinha. Você vai cozinhar a carne, picar bem picadinha, pode ser uma carne moída que acaba sendo mais fácil do bebê comer sozinho. E o feijão, você vai amassar o grão com um caldinho no garfo. Tá. A mesma coisa o arroz, você cozinha mais o arroz, faz um arroz mais papa, o caldinho do feijão e o grão do feijão amassadinho, do lado a mandioquinha, poderia ser um purê de mandioquinha, mas aí a gente não põe o leite nem a manteiga nesse momento, o brócolis bem picadinho e a carninha. E o resto da família vai comer o arroz, o feijão, o brócolis, a mandioquinha tudo igual. Tudo igual. Tá. É a mesma coisa, tudo separadinho. Vou por um monte de pergunta, tá? Essa papinha, na verdade, assim, eu já sei a resposta, mas eu acho importante perguntar pra quem tá lá do outro lado também saber, né? Porque quem tá assistindo tá começando a aprender sobre isso. Todos esses alimentos que você citou, é uma refeição completa pro bebê, certo? Isso. Misturo tudo no prato, porque a gente tem aquele conceito de papinha, aquela coisa toda misturada, ou ofereço no prato tudo separadinho? A gente oferece tudo no prato separadinho sempre. Por quê? Conforme o bebê vai crescendo e chegando perto de 1 ano, ele já sabe, ele tá vendo visualmente separado os alimentos, sentindo o sabor separado dos alimentos, e a probabilidade dessa criança não se tornar uma criança seletiva é maior. Porque quando chega num ano que ele come a comida da família, normalmente os bebês descobrem que existe o brócolis, que existe a mandioquinha, porque agora eles se separam. Tá. E não, se você começa desde o começo dando tudo separadinho, ele já tá habituado àquilo, entendeu? Perfeito. Faz a outra pergunta que depois eu falo outra coisa. Tá bom. Sal? Não. Apesar de ter sido liberado no último guia alimentar, que foi em 19 de novembro de 2019, 19 de novembro de 2019, bem atual. Qual foi a ideia do guia alimentar? Dar mais praticidade para a família. Então, assim, o sal pode ser oferecido desde que em pouca quantidade. O problema é, o que é pouco para mim não é pouco para você. E sal é sódio. E a quantidade de sódio que o bebê precisa, ele já consegue via leite ou via fórmula e os alimentos in natura. Então, o excesso de sódio sobrecarrega o organismo, ainda mais para um bebezinho. Então, o que a gente faz? Tira o alimento, a porção do bebê, antes de adicionar o sal na sua casa, na refeição da família, caso você vá dar a mesma comida que você for comer, adaptando a consistência. Então você cozinha o feijão, tempera com alho, com cebola, com azeite, com louro, o jeito que você faz na sua casa, tira a porção do bebê, aí você coloca no resto da família o sal, por último, e deixa lá fervendo para engrossar o caldo mais um pouquinho. Tá. Entendeu? Então a gente consegue se organizar assim e fica tranquilo para todo mundo, mas sal não. Paola, alimento, para cozinhar esses alimentos, você citou antes, ele pode cozinhar no vapor. Existe alguma opção ideal de cozimento ou vai da preferência da família? O vapor ele é mais indicado porque a gente perde menos nutriente. Existem algumas vitaminas que se perdem na água. Tá. Então quando a gente cozinha no vapor, o alimento não tem contato com a água. Tá? Assim, e não precisa ser a panela mais cara, gente. Tem panela de tudo quanto a cuscuzeira, a panela elétrica de arroz que em cima tem um vapor, pode ser aquela de fogão, normal. Caso você não tenha uma panela de vapor, não queira comprar uma panela de vapor, você tem que cozinhar o alimento na panela com o mínimo de água possível, mas tomar cuidado para não secar a água e não queimar, e sempre de tampa fechada, porque aí você não perde os nutrientes desse alimento na fumaça, no vapor que sai, que se dissipa com a panela destampada. Tá. Então essa é a melhor dica. Tá. Mas quando as pessoas vêm no meu consultório e perguntam: o que você acha que vale mais a pena eu investir? Ao invés de você investir em 300 mil utensílios, cheio de bichinho, de nananana pro bebê, compre uma panela de vapor tradicional de fogão, que é mais barato do que um prato, de uma marca famosa que a gente compra, por exemplo.
E essa panela tradicional de vapor do fogão, de que material é indicado que ela seja? Ou tem alguma, você vai dizer qualquer um? Ou tem algum que você diz, esse material não é o ideal, ele não é bacana a comida ter contato com esse material? É qualquer material, e se você por um acaso escolher uma panela de teflon, se ela tiver riscada, você não pode usar mais, porque ela tá soltando, liberando aquele material que riscou e o alimento tá entrando em contato com aquilo. Enquanto o teflon tá intacto, você pode usar. Inox, alumínio. Inox, alumínio. Todas as panelas têm ônus e bônus. Então, é melhor você escolher o que cabe no teu bolso. Tá. Não, é porque eu uso uma de inox. E eu sempre tive dúvidas se era... Uso até hoje, eu cozinho até hoje legumes no vapor lá. E eu comprei na época que o Léo era bebê, você imagina. Aí eu fico pensando, será que inox é bom mesmo? Então tudo bem, tá tudo certo. Não é perigoso. Não. Eu ia perguntar também um pouco sobre a questão do tempero. Na verdade, antes da gente entrar no tempero, eu vou voltar um pouco atrás. Quando a gente falou aqui da papinha, a gente já entrou direto num pratinho, numa papinha completa. Mas a introdução alimentar lá, as primeiras vezes que a comida é oferecida, a gente oferece individualmente, testa por alguns dias, ou não, a orientação não é mais essa, você já pode misturar tudo, ou não, é melhor oferecer um alimento, 3 dias, testa, não deu alergia, passa pro outro. Como é que tá isso atualmente? Então, a gente faz assim, você pode escolher uns 2, 3 alimentos diferentes para você oferecer pro bebê, e aí você amassa no garfo, oferece, já pode ser temperadinho, não precisa ser comida sem gosto, e aí você pode oferecer esses alimentos. Eu gosto de fazer assim, eu fico 3, 4 dias oferecendo uma refeição por dia, então eu vou começar com a fruta. Eu escolho uma fruta e por 3 dias eu dou uma fruta por dia. Não necessariamente a mesma fruta. Porque se tiver uma alergia alimentar, por exemplo, ele meio que vai dar um sinalzinho no mesmo dia. Então não é que eu preciso de 3 dias para ver se vai dar uma alergia. E se a criança já tem... Não precisa mais esperar 3 dias, então. Não. E se a criança, por um acaso, já tem alguma alergia alimentar, que é uma PLB, por exemplo, aí a gente tem que... A introdução alimentar acaba sendo praticamente a mesma, mas a gente olha com outro olhar alguns grupos alimentares. Então, a gente pode começar com uma refeição por dia, a fruta, por exemplo, da manhã. 3, 4 dias, ver como o bebê reage. Aí depois a gente insere a fruta da tarde. 3, 4 dias, fruta 2 vezes por dia. Aí você pode repetir a mesma fruta, tanto na manhã quanto na tarde, nesse momento. E no dia seguinte pode mudar. Pode mudar. E aí já foram 8 dias, né, iniciais de introdução alimentar. Aí depois a gente faz a fruta da manhã, o almoço e a fruta da tarde. E aí nesse almoço a gente pode pôr uns 3 alimentos diferentes. Pode ser 2 legumes e uma carne. Pode ser um legume, um arrozinho e um caldinho de feijão. Enfim, a gente tem os alimentos. A gente fica 3, 4 dias com essas 3 refeições por dia. Já deram 12 dias. E aí depois a gente vem mais 3, 4 dias com 2 frutas, almoço e jantar. Então a gente tem quase 20 dias, quase um mês desse início de ter as 4 refeições no dia e oferecer tudo. O que acontece? Existem alguns alimentos que eles liberam um pouco também, eles têm um alto poder histamínico, que a gente chama. Então eles causam um pouquinho de vermelhidão em volta da boca, sabe? Aquela coisinha que dá e depois de meia hora, 1 hora só. Isso não é uma alergia alimentar. Por algum motivo, o organismo do bebê, naquele momento, deu aquela liberada. Então isso é normal de acontecer, não precisa ficar desesperado achando que o bebê já tem alergia e que já tem alguma coisa que tem que olhar com um olhar a mais. E é importante dizer também que desde os 6 meses, ovo, peixe, arroz, feijão é liberado, que são alimentos que a gente pensa, meu bebê tem não sei quantos meses, ainda não dei ovo. Já é liberado. Sempre, tudo que a gente vai oferecer pro bebê, a gente oferece e observa. Observa cocô, observa a reação. Se foi só na boquinha, em volta da boca, não é uma alergia, digamos assim. A grosso modo, tá, Chi? Agora, se deu na boca e espalhou no corpo, a gente já fica com um radarzinho mais assim, alerta. Mais uma perguntinha que eu tô curiosa aqui. Tempero. Que tempero se usa, né? A gente falou antes, não usa sal, aí você citou alguns temperos. Quais são os temperos mais indicados para esse período da introdução alimentar? Para dar aquele gostinho, mas também não ficar aquele gosto muito forte que a criança pode não gostar? Então, o bebê não conhece o sabor, né? Ela só conhece o sabor do leite e o que você for oferecer. Então, é o momento de você realmente explorar essa oferta. Qualquer tempero natural, o bebê pode. Qualquer um. Natural ou desidratado. Aí, quando você for comprar um
desidratado, só lê no rótulo se não tem glutamato monossódico ou realçador de sabor. Então, assim, caldo de carne, caldo de frango, temperinho para deixar o arroz não sei o quê, temperinho para deixar o feijão não sei o quê, não. Mas tomilho, estagrão, manjericão, manjerona, coentro, salsinha, cebolinha, orégano, cúrcuma é excelente, gengibre, que mais? Salsão, tudo. Todo bebê pode. É comida gostosa, é comida da família mesmo. Que tempero que você usa na tua casa, que seu bebê vai vir a comer daqui 6 meses. E pimenta, a gente fala com muita parcimônia, tipo, o bebê não precisa comer pimenta, mas se por um acaso, em algum momento, você só picou um pouquinho, pimenta do reino, por exemplo, não tem problema. Mas não precisa pôr pimenta em toda a comida que o bebê for comer. Claro. Mas comida gostosa, gente, comida gostosa. Eu tenho birra quando eu recebo comidinha de bebê sem gosto. Eu falo, gente, coitada dessa criança, por isso que não come. Comida gostosa, prazer em comer. Dá dó, né? Aquelas coisas meio... Dá. Quem que come isso? Ninguém, gente. Por que a criança vai comer? Ninguém. Pois é. Por isso que bebê gosta de ração de cachorro, porque tem tempero, né? Exato. Quero ver seus utensílios aí que você me mostrou antes. Me dá as dicas então, ó, utensílio, que isso é bacana. Aqui, ó, já tem no mercado os tradicionais que eu gosto muito, ó. Forminha de gelo, para você fazer os alimentos separadinhos e congelar em forminha. Então, vamos supor, você pegou um dia, fez no vapor um monte de vegetal. Coloca ele picadinho, coloca aqui, ó, aqui mandioquinha, cenoura, batata, e congela. O dia que você estiver na correria, que você for montar o prato do bebê, você tira um cubinho, monta no prato, amassa com garfo, rega com azeite, tá pronto. Feijão, ó, tem esses daqui, ó, que já tem a tampa. Então você consegue, por exemplo, caldinho, feijão, ervilha, pra variar na leguminosa, né, gente? Leguminosa não é só feijão, tem ervilha, tem lentilha, tem grão de bico. Então aqui você pode fazer um mix. E aí você só tira e põe pro bebê. Então, assim, não complica a tua vida. Um dia que você tá cozinhando pra família inteira, tira a porção dele e coloca aqui. Então, já é fundamental. Pergunta da aluna que tá aprendendo aqui também. Uma dúvida. Tudo bem congelar? Porque tem muita gente que diz, não, eu só dou comida fresca pro meu bebê, porque quando congela, perde nutriente, aí eu acho que não vale mais a pena dar, eu não congelo. O que você fala? É muito engraçado. É muito engraçado, porque a gente confia que aquela papinha no vidro que tá lá na gôndola do supermercado, ela é bacana. E a gente não confia na preparação que a gente fez e congelou. Eu sempre congelei. Toda a vida eu congelo a comida da casa, eu congelo. É tranquilo. A maior dica que eu dou faça do freezer o seu melhor amigo, gente. Não tem problema nenhum congelar comida, nem pro bebê, pelo amor de Deus. Se desprendam desse paradigma que tem que ter comida feita diariamente. Não enlouqueça. Não enlouqueça, para você não enlouquecer o seu filho enquanto ele come. Se você pode congelar, congela. Se você tem espaço, congela. É muito melhor que você congele comida do que você caia em algumas papinhas prontas que não são tão bacanas. Perfeito. Paola, super obrigada. A gente ainda vai continuar essa série. Vamos ter mais 2 vídeos. A Paola vai explicar um pouco sobre BLW e sobre a introdução. Como que é o nome? Participativa. Então, em breve teremos mais 2 vídeos aqui. Brigadão, muito obrigada mesmo. Esse conteúdo ótimo, novidades, adorei. E nos vemos em breve. Um beijo, Pá. Beijo, gente. Tchau. Bom, espero que as dicas tenham sido bem úteis, com certeza foram, eu mesma aprendi várias coisas aqui. Gente, se inscrevam lá no canal da Paola, acompanhem a Paola no Instagram, deem uma olhada também no curso, o curso online dela de introdução alimentar é maravilhoso. Tem todas as informações aqui na descrição do vídeo e vemos vocês em breve em mais um vídeo por aqui. Um beijo!